Vamos lá, iniciar a gravação. 1, 2, 3, e valendo. Como escolher os melhores serviços para anunciar no Google Ads? Nessa aula, eu vou te mostrar como você pode escolher os melhores serviços para você ter os melhores resultados quando você anunciar no Google Ads. Quando falamos de serviços, é interessante notar alguns aspectos. Quais são a demanda por um determinado tipo de serviço, o volume de pedidos e a capacidade de suprir a demanda. Isso é muito importante porque, ainda mais quando tratamos de serviços que exigem deslocamentos, como, por exemplo, uma empresa que trabalha com limpeza de sofá, é muito importante levar em conta todos esses aspectos. Quando falamos de demanda, falamos qual que é realmente quanto que esse serviço está sendo necessitado e está sendo prestado, perdão. Já no volume de pedidos, ele é uma etapa anterior, ou seja, por exemplo, se eu tenho 100 solicitações por mês, corta tudo aqui. Iniciando em 3, 2, 1. Quando falamos de serviços, há alguns aspectos extremamente importantes que necessitamos. Quando falamos de serviços, há algumas características que necessitamos observar. De cara, uma das mais importantes é a demanda, ou seja, quanto que você consegue atender também para suprir essa demanda. Vou aqui. Corta de novo e vamos voltar aqui. Quando falamos de serviços, tem algumas características que são muito importantes. E uma delas é realmente a questão da demanda. Por quê? Determinados tipos de prestação de serviços são muito sensíveis por exemplo, a tempo de deslocamento, se tem pessoal, como por exemplo, tempo de deslocamento, se tem pessoal capacitado para suprir essa demanda. Então é muito importante ter em mente não só o seguinte, eu quero vender, custe que custar. Você tem que colocar numa balança se essa demanda que tiver ou que você já tem vai conseguir ser suprida pelo que você oferece. E muitas vezes a capacidade de suprir a demanda ela é afetada por algumas coisas, como por exemplo, o tempo disponível do profissional ou da empresa. Como um exemplo, vamos supor aqui pessoal que trabalha com social media. E uma pessoa tem um tempo X disponível na agenda dela. O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que talvez ela não consiga mais espaço na agenda. Aí vão surgir estratégias que ela pode aplicar, seja para subir o preço ou quaisquer que sejam. E também um outro aspecto que influencia na capacidade de suprir a demanda são as pessoas capacitadas para realmente prestar o serviço. Outra coisa que você deve pensar quando falamos de suprir a demanda é no material necessário, isso caso se aplique, e também no deslocamento. Imagine você uma empresa que lida com limpeza de sofás. Evidente que ela vai precisar comprar uma matéria-prima para colocar na máquina e também colocar no tempo dela para atender os clientes o tempo de deslocamento.
que a soma desses deslocamentos, no final, pode acarretar que podia estar encaixado ali um cliente. Então, a melhor prática aqui, etc. aqui, a melhor prática para principalmente quem está iniciando, o que, que você vai anunciar no Google Ads? É o que você já mais vende, o que é mais solicitado e o que já é mais procurado. Por que, que essa estratégia faz sentido? Porque justamente você anunciar o que mais vende já vai gerar mais caixa para você poder reinvestir na empresa e reinvestir até no marketing propriamente dito. Só que você tem que tomar um cuidado, principalmente se você está começando a anunciar agora, você não deve tentar inovar anunciando algum serviço que você acha que vai ter muita procura. Por quê? É muito importante que nós trabalhemos aqui com dados concretos. Então, se você fala assim, vou anunciar o meu serviço X, porque eu sei, eu acho, eu tenho sentimento, eu acho que as pessoas vão querer. Não. Principalmente se você está começando, você vai precisar trabalhar com aquilo que você já tem de dados. Então é muito importante você ter isso em mente. Então, o mais aconselhável aqui é realmente começar pelo que você já está vendendo mais. E outra coisa importante que eu gosto de frisar aqui é assim: quanto mais opções você der para a pessoa, mais perdido o seu lead vai ficar. Vou explicar isso aqui com a teoria das geleias. O que, que é essa teoria das geleias? Foi feito um estudo lá nos Estados Unidos com geleias. Como que é esse estudo? Eles pegaram, sabe quando você vai lá no supermercado, tem aquelas amostras grátis, seja para você comer alguma coisa, experimentar alguma coisa e você com a sua gula vai fica passando 10 vezes para tomar o mesmo suco, comer o mesmo pedacinho de bolacha. Então, eles fizeram isso só que com geleias. Numa amostra, as pessoas que iam provar, elas podiam escolher o que elas iam provar dentre 24 amostras. Já, por exemplo, no outro dia, em vez de ser 24 opções de geleias, as pessoas tinham apenas 6 opções. Ou seja, num dia você chega no mercado, você pode provar 24 amostras, e no outro dia você chega no mercado e pode provar 6. E olha só que interessante. Uma das conclusões foi que, independente do grupo, a maioria das pessoas provavam apenas 2 sabores. E também o que aconteceu? Dessas 6 amostras, 400 pessoas provaram dessas 6 e outras 600 provaram da de 24 amostras. Só que os dados mais interessantes eles vêm agora. De cada 600 pessoas que provaram da amostra maior, apenas 18 compraram. Isso representa 3% de 600. Já da amostra menor, das 400 pessoas que provaram, 120 compraram. Ou seja, 30% das pessoas que provaram a amostra menor compraram da amostra menor. Então, a conclusão que esse estudo chegou é que a amostragem menor teve uma porcentagem 10 vezes maior de compra, se comparada com a amostragem maior. E qual a principal causa ou principal motivo? O principal motivo é que menos opções geram maior clareza para a pessoa escolher. Imagina você chega lá no mercado ou em algum outro lugar que seja, eles estão oferecendo 24 amostras de geleias. Evidente que você fica muito perdido e você não sabe muito bem se aquela que você provou é realmente a melhor. Então, menos opções geram maior clareza para a pessoa. Então, uma das conclusões que a gente pode tirar aqui é que é interessante que você oferte uma ou poucas opções. E qual que você vai escolher? Você vai escolher justamente a opção que mais vende e a que tem mais procura. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu usei aqui o exemplo de automecânica, de odontologia
e como se a pessoa fosse uma arquiteta também. Na automecânica, uma mecânica que trabalha com carros, é evidente que tem vários serviços, desde apenas funilaria, mecânica, pintura, ar-condicionado. Uma automecânica tem toda uma gama de serviços que pode oferecer, mas ela pode, por exemplo, focar, se troca de óleo for um serviço muito bem quisto e muito bem buscado, pode focar em troca de óleo no sistema delivery. Eu falo o seguinte, quem tem uma automecânica e não está com isso aqui em foco, vai deixar de ganhar muito dinheiro. Como que é essa troca de óleo em sistema delivery? Assim, em vez de você pegar o seu carro, levar lá na mecânica, ficar sem carro, gastar o tempo, perder tempo, né, que você vai ter que ficar lá esperando, ou você vai ter que pegar um Uber, ir para sua casa, ou ir para o seu trabalho, o que acontece? A troca de óleo no sistema delivery é quando a empresa, a mecânica, vai até a sua casa e ela troca o óleo do seu carro lá na sua casa. Imagina que, por exemplo, você é uma mulher. Isso aqui é bem interessante porque geralmente as mulheres, elas não se dão muito bem ou não estão muito afim, que seja o motivo, de ter que levá-la na mecânica, lidar com uma coisa que às vezes ela não entende, ou com um ambiente, entre aspas, muito masculino e ela não se sente bem. Então imagine a mecânica enviar uma pessoa para fazer a troca de óleo na sua casa. Enquanto isso, você vai poder estar trabalhando, se você trabalha de casa, ou vai poder estar estudando ou desempenhando alguma tarefa sua, sem se precisar fazer todo o deslocamento, todo o tempo que você faria pegando o seu carro e levando até a mecânica. Então, quem tem automecânica pode ficar de olho nisso aqui. E troca de óleo é um serviço que ele se encaixa tanto na parte preventiva, que geralmente as pessoas não fazem tão, de prevenção, mas geralmente a gente faz na fase corretiva. Então é um serviço que ele é muito bem procurado, troca de óleo em geral, e eu ofereceria no sistema delivery. Mas ok, vamos agora para outro exemplo. Odontologia. O dentista pode fazer um monte de coisas, desde clareamento, limpezas, profilaxia, e também ele pode ofertar o que ele mais vende. Ainda mais se ele for um especialista focado em implantes e próteses. Se você é esse dentista, você pode estar anunciando esses serviços. E como exemplo de arquitetura, eu coloquei aqui uma arquiteta, ela pode estar anunciando um projeto de clínicas médicas. Ou seja, uma arquiteta, ela pode fazer vários projetos de várias coisas, desde residenciais, comerciais, projetos relacionados à segurança do trabalho também. E aqui ela pode focar nos projetos de clínicas médicas. Avançando um pouco mais aqui, a gente vai falar agora sobre a página de destino. A página de destino, quando falamos sobre questão de serviços, ela não precisa ser longa. De 3 a 4 dobras, ela já está de ótimo tamanho. E é evidente que ela vai ser focada no que você está ofertando. Então, de cara aqui, a maior prática é você usar uma landing page, não precisa ser um site institucional. Lembre-se, quanto mais opções você der para a pessoa que está ali no seu site, mais chance dela ficar perdida e não avançar na ação que você deseja que ela faça. Então, a gente deve sempre facilitar a vida do lead. O que quer dizer com isso? Você pode explicar mais de uma vez o que ele deve fazer. Por exemplo, deve ficar claro ali nessa página de destino que ele pode tocar em algum botão para enviar uma mensagem, que ele deve preencher o formulário para que você, ou seja, a empresa, entre em contato. Você deixe isso bem claro e você pode frisar isso mais de uma vez. E a forma de contato que você pode colocar na página é tanto ligação, quanto enviar mensagem, formulário ou interação com o chatbot. Aqui você tem que pensar o seguinte: tem um vídeo que eu falei aqui sobre serviços de urgência. E é o seguinte, quando a pessoa está na urgência, geralmente vai estar esses dois aqui funcionam muito bem para ela.
Porque urgência, a pessoa precisa de uma solução rápida, mais ágil. Então, as melhores formas de conversar e resolver isso é uma ligação ou numa mensagem. Aí você vai ter que pesar, colocar numa balança o que faz mais sentido para o seu negócio. Ah, é um serviço de muita urgência e necessidade que a pessoa, perdão, precisa de uma resposta rápida, ágil. Então, ligação e mensagem WhatsApp. Ah, é um serviço que tem uma certa demanda, mas a gente precisa ter alguns dados da pessoa antes para ver se encaixa no nosso perfil de cliente ou se a gente realmente consegue suprir a necessidade dela, formulário ou interação com o chatbot. Então você deve colocar na balança qual faz mais sentido para você. E também, tratando-se de um negócio físico que a pessoa precisa ir lá, você pode colocar além do endereço e do mapinha um botão para a pessoa pedir Uber direto. Como que funciona isso aqui? Eu vou dar um exemplo. Aqui é um site de uma psicóloga. O que foi feito aqui? Tem a localização, o mapinha aqui onde fica. Aqui tem o endereço. E aqui, se você abrir esse site no celular e tocar nesse botão, o que vai acontecer? É muito legal isso aqui para negócio local. A pessoa vai estar com o celular lá, ela vai pegar o celular, ela vai ver o site. Quando ela tocar nesse botão, clique aqui para ir de Uber, o que vai acontecer? O aplicativo da Uber vai abrir o celular da pessoa, vai pegar a localização onde é que ela está e o destino final vai colocar aqui no endereço, no caso, em tela, de onde essa psicóloga atende. Então você imagina o quanto que você já não vai estar facilitando para a pessoa que está ali no seu site e ela precisa ir até você, de alguma forma ela precisa chegar até você. Por exemplo, se você se você não que você é, né? Mas você tem uma lavanderia. E a pessoa precisa ir lá levar as coisas para você. Então isso aqui facilita bastante. Então tudo que você puder fazer para facilitar a vida do lead e estiver ao seu alcance, vale muito a pena você fazer. Então só relembrando aqui, vamos fazer um pente fino bem rapidinho aqui. Os melhores serviços para você anunciar são aqueles, ou é aquele que mais vende, porque ele vai possibilitar você gerar mais caixa para investir, e você faz isso baseado em dados e não em achismo. E lembrando que com a teoria das geleias, você não precisa ofertar tudo, você oferta um ou apenas poucas opções, e lembrando que você vai escolher o que mais vende, o que mais tem procura, e aqui alguns exemplos que eu coloquei, como troca de óleo no sistema delivery para automecânicas, implantes e próteses para na área de odontologia e projetos de clínica médica para a área ou para quem é arquiteto ou arquiteta. E como exemplo, eu vou citar aqui a questão do meu site, da minha agência. Repare que aqui está destacado apenas 3 serviços. E 2 são muito semelhantes, podemos classificar assim. Um é o Google Ads, outro é o Meta Ads e outro é uma consultoria especializada. Então isso faz todo sentido porque casa com aquilo que a gente viu aqui, com o que a gente está vendo aqui nessa aula. Que você não precisa ofertar muitas coisas, você precisa ofertar o que as pessoas estão mais procurando e você consegue suprir essa demanda. Valendo. Então, só relembrando aqui está o site o meu site ou o site da minha agência, você pode entrar em contato aqui comigo, basta preencher esse formulário para ver como você pode ter soluções
mais completas em questão de tráfego pago, seja no Google, seja na Meta, ou também, como eu acabei de falar aqui, através de uma consultoria. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço do site e você pode entrar em contato comigo através do formulário do site ou também através dos outros pontos de contato que tem aqui na descrição. Se você curtiu esse vídeo, corta aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ver mais conteúdos relevantes como esse.